Gênesis capítulo 18. Você já leu Bíblia hoje? Não? Amém. Quem já leu vai ler mais um pouco. E quem não leu, vai ser a oportunidade de ler aqui com a gente aqui. Coloque Gênesis 18 na versão atualizada, a NAA, tá? Hoje eu vou nessa daí. Os irmãos ali ficam meio assim, porque o judio deles, né? É tanta Bíblia. Olha lá, vamos lá. O Senhor, Ele apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, e quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia, Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante dos seus olhos, eu peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse teu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até esse servo de vocês. Depois poderão seguir adiante. Responderam: faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara. Ele disse: amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite, o novilho que tinha mandado preparar, e pôs tudo diante deles. E permaneceu em pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhes perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? E ele respondeu: está na tenda. Um deles disse: certamente eu voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz a um filho. Feche seus olhos. Amado Deus, eterno Pai, Senhor, diante da tua palavra nós estamos nessa noite aqui. Eu te louvo e te bendigo. Fala, Senhor, com aqueles que aqui estão e aqueles que em casa, onde essa palavra chegar através da internet, vidas sejam transformadas e tocadas pelo poder da tua glória. É no nome de Jesus que eu te peço nessa noite, dessa forma e desse jeito, para honra e glória do teu nome. Amém. Amém, Senhor. Amém, queridos. Ei, escute. A palavra do Senhor aqui vai nos falar sobre Abraão. Abraão é esse homem que tem esse chamado de Deus. Deus chamou Abraão. Lá em Gênesis 12, Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão pega a sua mulher, ele pega aquilo que ele tem e sai da onde ele estava para viver uma promessa que Deus mostraria a ele. A Bíblia diz que o tempo vai passar, os anos vão passando, e aqui em Gênesis 18 já se passaram 24 anos desde que Deus fez aquela promessa lá em Gênesis 12. Ou seja, Abraão agora já tem 99 anos, 24 anos se passaram, mas a Bíblia vai dizer aqui que Abraão agora, ele está, o versículo 1 do capítulo 18 vai dizer que Abraão está na entrada da tenda ali, no sol do meio-dia. Olha, presta atenção numa coisa, Abraão está na entrada da tenda num sol. Se você pegar o capítulo 17, você vai ver que no final do capítulo 17, vai ser justo o momento que Deus vai fazer uma aliança com Abraão. E Deus fala para Abraão assim: Abraão, pega desde você até todos os homens que você tem na sua casa, e você vai circuncidá-los todos, porque eu vou fazer uma aliança com você. Deus faz uma aliança com Abraão. Agora no capítulo 18, Abraão está na porta da tenda, mas eu quero que você preste atenção em algo. A Bíblia diz que ele está onde? Ele está nos carvalhais de Manre. Olha só, Abraão, ele está no meio do deserto. A Bíblia diz que ele está ali no meio do deserto, a sua tenda armada, mas Abraão não está num lugar qualquer. A Bíblia diz que ele está debaixo dos carvalhais, ou seja, as árvores de carvalho
Mesmo no meio do deserto, as tendas de Abraão estão armadas aonde? No lugar da sombra, no lugar do descanso, no lugar apropriado. Mesmo no deserto ele encontrou essa sombra e a tenda de Abraão está ali. Mas mesmo nesse tempo, nesse momento, nesse lugar, a Bíblia vai dizer que Abraão, ele está à porta da tenda e ele está no sol do meio-dia. Ei, escute uma coisa. Abraão tem uma promessa de Deus de 24 anos que ainda não aconteceu. Abraão está vivendo um momento, nesse momento da história, 24 anos se passaram. Primeiro, Abraão é alguém que tem posses, que tem herança, que tem dinheiro. Abraão é alguém que construiu um patrimônio. Mas mesmo com tudo que ele tem, com tudo que ele vive, ele se lembra muito bem que 24 anos atrás, Deus fez uma promessa para ele. E que essa promessa ainda não aconteceu. Abraão, pelas coisas materiais e por tudo que ele tinha, ele poderia muito bem estar dentro da sua tenda, no conforto da sua tenda ali, à sombra, desfrutando daquilo que ele tem. Mas ele não esquece que Deus fez uma promessa e que ainda não aconteceu. Quem tem promessa na sua vida, irmão, aleluia, sabe de uma coisa? Eu quero compartilhar com você nessa noite algo tremendo aqui. Porque talvez, e eu creio sim, que Deus já fez promessa para você. Mas tem promessa na nossa vida. Muitas vezes a gente acaba caindo no comodismo e muitas vezes o conforto e a situação que nós estamos vivendo, que nos traz um conforto mínimo, nos faz esquecer daquilo que Deus prometeu. Mas o que Abraão está vivendo não é o que Deus prometeu. Escute, olhe para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: tudo que Deus te prometeu vai se cumprir. Diga, você crê? Vem comigo. Comigo, diga amém. Abraão está onde? A Bíblia diz, coloca o versículo 1 para mim, por favor. A Bíblia diz que ele está na porta. Porta é o limite. Ele está na porta no calor do meio-dia. Mas se ele entrar a porta dentro, ele tem sombra, tem água fresca, tem descanso. Mas ele está numa posição de quem está esperando algo. Ele sabe que alguma coisa ali vai acontecer. Abraão não está ali sem propósito. Ele sabe, ele se lembra que lá atrás Deus prometeu algo. Ei, escute, irmão, escute. Quem sabe e quem crê aquilo que Deus prometeu, irmão, espera, confia. Mesmo que você esteja vivendo um conforto momentâneo em algumas outras áreas, mas isso não anula aquilo que Deus prometeu. A promessa de Deus é muito maior. Deus tem coisas grandes para fazer na história da minha vida e na história da tua vida. Você crê nisso, sim ou não? Diga, quando a bênção vier, porque eu tenho promessa, eu vou estar posicionado. Se o Senhor passasse e Abraão estivesse dentro da tenda, porque tem crente que muitas vezes Deus está passando, mas ele está acomodado. Para ele está confortável, ele já está suficiente aquilo, e Deus está dizendo, isso que você tem não é o suficiente, o que eu tenho é muito maior. Eu não sei se você entende já nessa noite o que Deus quer falar ao teu coração. Talvez esteja confortável, o mínimo para você está bom, mas eu venho como profeta nessa noite declarar que Deus tem muito mais a fazer na tua vida. Por que que Abraão não está na sombra e no conforto? Porque ele está esperando. Olha para o irmão que está do teu lado, vê se ele tem cara de quem está esperando. Se ele estiver esperando, ele vai dar um sorriso para você aí. Diga, Abraão, ele está no lugar certo. Porque a Bíblia vai dizer, então o Senhor apareceu. Ei, vem para mim, presta atenção. Porque às vezes, ó, vem cá, vem comigo, ó. Às vezes a gente quer estar no confortável, quer estar no sofá com a pipoca na mão, o controle, e a gente quer que Deus apareça. Escute, Deus não vai aparecer aonde você quer. Deus vai aparecer no lugar certo. E muitas vezes Deus vai aparecer nos lugares que para você é desconfortável. Abraão, ei, escute, irmão, nós estamos falando de um velho de 99 anos, sim ou não? Mas ele está no sol do meio-dia. 99 anos, ele está ali, tolerando o sol do meio-dia, porque ele sabe que alguma coisa vai acontecer, porque ele está esperando algo de Deus. Quem está esperando algo de Deus, tolera toda circunstância
circunstância contrária, toda adversidade. Quem espera algo de Deus, irmão, supera todos os problemas. Sol do meio-dia e ele está ali. Ele está esperando. A gente precisa aprender a esperar. Posso ouvir um amém? Mas não no lugar que eu quero. Sabe, às vezes eu vejo alguém falando assim, né? Você está esperando no Senhor? Não, então espere em Deus, descansa, Deus vai fazer. Descansa não, irmão. Descansa não. Você precisa ver o lugar que Deus vai passar. Porque eu estou descansando, porque eu estou esperando nele. Mas qual a posição, qual a postura? Porque dentro da tenda Deus não vai passar. Nos seus lugares de conforto, nos seus lugares que você gosta, que é mais acessível, Deus não vai passar. Porque muitas vezes Deus vai passar na sua vida, mas é no sol do meio-dia. Eu tenho que estar no lugar da obediência, sim ou não? Quantos estão esperando? Sabe, a gente está vivendo a geração do fast food. Você liga, pede a pizza, né? Dependendo, aparece até para você quando a motinha sai, não sei o que, e você fica ali olhando, uma ansiedade, né? E você sabe que vai chegar. Tem alguns agora aí, você compra em alguns sites aí de compras, né? Que aí você pode escolher. Você quer receber a semana que vem ou você quer receber full? Né? E aí, mas presta atenção numa coisa. Mas tem dia e tem hora para chegar. Porque até quando você pede para receber full, vão falar assim, vai aparecer lá. Só que vai chegar entre 9 e 10 horas da noite. Fala, caramba, 10 horas da noite? Se quiser. Mas a gente, muitas vezes, tolera isso. E sabe como que é com Deus? Não, estou esperando. Então, se você comprou, vai chegar no vizinho? Não. Vai chegar na hora que você quer? Também não, querido. Não, porque quem vai dizer a hora que vai chegar é Ele. E por que com Deus a gente acha que é assim, tem que ser na minha hora, do meu jeito, da minha maneira, da minha forma? Você está esperando? Quantos estão esperando? Levanta a mão. Então Deus hoje está dizendo para você, o dia e a hora, Deus está dizendo, não é do teu jeito, não é da tua maneira. Abraão está esperando quanto? 24 anos, mas ele está esperando. E tem gente muitas vezes que Deus falou mês passado, e ele já abdicou, ele já abortou, sabe por quê? Porque ele acha que demorou muito, só que não vai ser da tua forma, do teu jeito. A nós cabe esperar. Diga paciência. Diga, o que eu preciso ter é paciência. Porque sabe de uma coisa? Você está esperando? Tá, né? A pergunta é: quem é você depois que o tempo passa? Porque falar que eu estou esperando agora e Deus me prometeu é fácil. Agora a pergunta é: quem é você daqui a um ano? Que aquela bênção não aconteceu ainda. Você já imaginou? 24 anos, e aonde Abraão está? Na porta da tenda esperando. E talvez se a gente fizer uma análise aqui nessa noite, tem coisas que você já abdicou, já abortou, já desistiu, porque não faz nem um mês que Deus prometeu. Sim ou não? A gente é assim ou não? A gente abre mão de promessa por conta do tempo? A pergunta é: quem é você quando o tempo passa? Não, o tempo está passando, mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. O tempo está passando, mas aquele que prometeu é fiel. Ei, escute, apareceu o Senhor ali nos carvalhos do deserto, quando ele estava na entrada da tenda. Mas escute, coloca para mim Gênesis 13, 18, por favor. Gênesis capítulo 13, versículo 18. Gênesis 13, 18. Olha lá. Vamos ler? E Abraão, mudando as suas tendas, foi para onde? E o que ele fez lá?
edificou um altar ao Senhor. Ei, vem comigo, presta atenção. Abraão está na porta da tenda, não está? Diante do altar. Está diante. Sabe porque ele sabe que a promessa que Deus fez vai se cumprir? Porque ele está diante do altar. Ei, escute uma coisa. Coloque a mão no ombro do irmão que está do teu lado. Peça licença para ele. Coloque a mão no ombro dele e diga para ele: hoje aqui você está diante do altar, e nenhuma das promessas que Deus fez para você vai deixar de se cumprir. Diga para ele: sabe por quê? Porque você está no melhor lugar. Aplauda o Senhor. Pode aplaudir. Ei, escute. Agora, só uma coisa que você precisa entender. Você já está no lugar certo, esperando a promessa. Hoje Deus está balançando você, deixando você desconfortável, porque é nesse desconforto que Deus vai trabalhar. Porque talvez, se você chegou aqui na sua vida, tem áreas que estão desconfortáveis, que você não está conseguindo lidar, áreas que muitas vezes estão tirando o seu sossego. Está tudo certo, Deus vai passar. Agora escute uma coisa, Deus está passando aqui. Agora, para você viver o que Deus tem na sua vida, primeiro, faça tudo com excelência. Aqueles 3 homens chegaram, sim ou não? Chegou. O que Abraão fez? Coloque o versículo 5 para mim. Olha lá o versículo 5. 18:5. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças e chegue até esse servo de vocês. Vai seguindo. Coloca o 7. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou. Ele pegou qualquer um? Não, pegou o melhor. Você já está no altar. Então, hoje aqui, diga: eu vou fazer o melhor. Ele entregou para o empregado, que se apressou para prepará-lo. Depois, segue. Pegou também a coalhada, o leite, o novilho. Ei, quem está comigo, diga amém. Lá atrás, quer ver? Coloca lá o versículo 2 para mim. Versículo 2. Abraão levantou os olhos e viu 3 homens que estavam de pé diante dele. Ao 3. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda, prostrou-se em terra e disse assim: se eu puder obter favor, eu peço que não passe sem ficar um pouco com o seu servo. Ele queria que ficasse um pouco, e o que mais? Olha lá. Eu vou pedir que traga um pouco de água e que vocês descansem. Olha, vem para mim, presta atenção. O que ele falou? Eu só vou pedir que traga um pouco de água e descanse. Esse era o propósito. Abraão fez só isso? E às vezes a gente só faz aquilo que a gente fala. E quem está na presença de Deus com excelência, faz muito mais do que fala. Tem gente que fala mais do que faz. E Deus está dizendo assim: faça mais do que você fala, porque aí é excelência. Ele não falou nada de coalhada, de mel, não, de pão, de novilho, não. Mas ele vai fazer muito mais do que ele falou. E muitas vezes é isso que a gente vive. Tem gente que fala demais e pratica de menos. Diga: eu preciso praticar mais. Não se preocupe em falar, se preocupe em fazer. E faça com excelência. Por quê? Porque Abraão vai fazer com excelência. Escute. E depois de fazer tudo, coloque o versículo 9 para mim. Depois de fazer tudo que você for fazer, faça com excelência. E outra, escute uma coisa: não é só serviço, é estar na presença. Então perguntaram: onde está Sara? Por quê? Olha, ele colocou todo mundo, sentou na mesa, está todo mundo ali, e Abraão está de pé do lado. Por quê? Porque ele poderia montar toda essa mesa, fazer tudo isso, falar: olha, está aí para vocês, sirvam-se, comam. E ele poderia sair, mas a Bíblia diz que ele montou toda essa mesa, fez tudo isso e ficou do lado.
Porque muitas vezes a gente vive o serviço, atarefados com o serviço, Marta e Maria, mas o mais importante não é o serviço, é a presença. Faça, mas viva presente. Faça, mas viva uma aliança com Deus. Olha a cena, eles estão ali sentados e Abraão está ali do lado. Talvez perguntando, está gostoso? E aí? Tá bom? Está assadinho? Mas ele está ali. Ele está desfrutando, diga, desfrutando. Sabia que tem muita gente que só trabalha, mas não desfruta da presença? E às vezes a gente troca as coisas na igreja, porque, não, mas eu estou fazendo bastante coisa. Eu tô no Atos, eu estou no Shekinah, eu estou no louvor, eu estou na mídia, eu estou na luz, eu estou na recepção, eu estou abrindo e fechando, lavando o banheiro, eu estou limpando as cadeiras. Mas nós queremos falar também de presença. Marta e Maria, a melhor parte, a boa parte. Então a presença, diga, não é só serviço, diga, é a presença. Eu sirvo. Por que eu sirvo? Porque eu sei que servindo eu vou passar mais tempo na presença. Eu tenho que servir, mas sem esquecer da presença. Eu não posso esquecer que a presença também é importante. Não adianta eu estar num culto como esse, vir num culto como esse, sem me importar com a presença. Não, eu fui na igreja, eu vou na igreja toda quinta, eu frequento a célula, toda terça eu estou na célula. Você precisa de uma célula para chamar de sua. E os líderes aí precisam convidar, senão como é que você vai, né? Como é que eu vou na célula? Eu não fui convidado para a célula, bispo, então convida. Escute, mas eu não posso vir num culto como esse, estar num culto como esse, sem me preocupar com a presença. Porque senão eu vou entrar e sair e vai ser tudo a mesma coisa. Você está num culto como esse, servindo a Deus, no seu louvor, na adoração, no culto racional, porque você quer experimentar num lugar como esse a presença de Deus. Amém? É, irmãos, é. Sabe de uma coisa? Quando eu lembro de Elias e Eliseu. Como é que Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias? Foi pela imposição de mãos, chegou no final, Elias colocou a mão na cabeça de Eliseu e disse, receba! Eliseu deu 2 capotes, 3 cambalhotas e recebeu? Não, nada disso aconteceu. Mas por que quando Eliseu subiu, todo mundo sabia que Eliseu tinha a porção dobrada? Quando Elias subiu, por que todo mundo sabia que Eliseu tinha a porção dobrada? Porque sabia que ele tinha vivido com Elias. O que deu a porção dobrada a Eliseu? A presença que ele viveu 10 anos com Elias. Isso trouxe. Porque a presença é que faz com que aquilo que Deus tem se manifeste através da tua vida. Quanto mais você está próximo, escute, não é serviço, não é trabalho, não é prestação, não é nada daqui, não é nada disso, é a presença. O que faz com que aquilo que Deus é se manifeste através da tua vida é a aliança, é o relacionamento, é a presença. Abraão está servindo, mas ele quer se relacionar. Porque na hora da mesa tem o bate-papo, sim ou não? Tem. Quando você está almoçando com alguém, não fale comigo, porque agora eu estou comendo. Eu lembro que meu pai não gostava que conversava na hora da comida, né? Meu pai falava assim, hora da comida agora, silêncio, hein? Só escutava o barulho dos pratos. 6 meninos batendo prato, mulher. Era um barulho. Você ri? Era time. Na hora da comida, não é para conversar. Se meu pai vivesse hoje com o celular, meu pai do céu. Escute, mesa é relacionamento, é intimidade, não é só serviço. Você quer viver o sobrenatural? Você quer que a sua casa seja cheia do sobrenatural? Então escute, não é só vir, voltar, ir para casa, terça, quinta, domingo, não é só isso. Deus está querendo um pouco mais com você, Deus está querendo intimidade, relacionamento, Deus está querendo presença. Levante a sua mão e diga, eu vou viver mais a presença do Senhor. Diga, eu vou viver mais a presença do Senhor.
Irmão, Abraão, com 99 anos, de pé no sol do meio-dia, ele só pode acreditar na oportunidade, sim ou não? Sim. Hoje aqui, Deus, escute uma coisa, eu quero profetizar na história da tua vida. Deus hoje aqui está trazendo uma oportunidade para mim e para você. Se você crê, pega, recebe, toma posse aí, tá? Toma posse. Outra coisa, irmão, escute uma coisa. Quantos querem a bênção aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Abaixa a mão, glória. Quantos querem a bênção? Dá um glória aí. Você sentiu energia? Sabe por quê? Porque o que Abraão tinha. Quantos aqui tem 99 anos? Levanta a mão. Quantos tem 90? Quantos tem 85? 80? Agora acho que vai começar a levantar umas mãos, né? 75? Olha, tudo novinho, hein? Olha. 75? Aí, levantou a mão ali, ó. Pronto. Aê. 75, glória a Deus. Olha, gente, olha só, 75. Ah, é 5. Ah, é 5. Não é 75. Mas, ó, quando você viver mais 70, você já vai ter 75, hein? Falta pouco, 70 só. Vai demorar? Repita. Tá bom. Repita comigo, energia. Tá animado? Catuca o irmão que está do teu lado aí e pergunta para ele, tá? Ó, coloca aí para mim o versículo 5, por favor. Coloca aí o versículo 5. Olha lá. Eu vou trazer comida. Aí, ó. Abraão, não, 6. Abraão correu. Diga, correu. Está correndo, sim ou não? Aí, quantos estão correndo ainda? 99, tá? Tem jovem aí de 20 que... Abraão correu e disse, Sara, amassa, e outra coisa, olha lá, depressa, amassa depressa, as medidas de farinha, faz pão, e depois, olha lá o 7, Abraão por sua vez, correu, energia, a gente, quantos querem viver a bênção que Deus tem? Ai, glória a Deus, aleluia. Vamos louvar o Senhor. Estou cansado, estou cansada, me deu uma leseira agora. Repita, energia. O cara tem 99 anos, sabe o que é isso? E ele está correndo. E às vezes a gente quer viver o que Deus tem, mas não corre, se arrasta. Ai, Senhor, o Senhor sabe que eu estou fraco, me arrastando. Se o Senhor não fizer algo, eu morro. Entregou o empregado e falou para o empregado, se apressa, hein? Corre lá, corre, faz rapidinho, hein? Não demora. E a gente às vezes está na presença, mas Senhor me ajuda. E Deus está dizendo, corre, vamos correr, energia, vamos lá, catuca o irmão que está até lá, diga para ele, energia, irmão. Ei, energia. Os caras vai lá no jogo lá do Corinthians lá, aqui não tem corintiano, vai lá no jogo... Vai lá no jogo do Corinthians lá, fica lá 2 horas lá. E quando sai, o cara vai na quarta-feira, quinta, no jogo lá, pula 3 horas lá, o jogo acaba meia-noite, no outro dia ele vai trabalhar 5 horas da manhã. Energia. Vai todo animado se o time ganhou,
coloca a camisa do time. E nós? Eu vou para a igreja hoje. Hoje é domingo, né? Hoje é domingo, Vamos lá. Tomara que o bispo não acabe o culto tarde. Meu Deus do céu. Fala, Deus. Uma energia. Olha para o irmão que está ao teu lado, vê se ele está com energia. Vê aí, irmão. Quando era do mundão, ficava até de madrugada, 4, 5 horas da manhã, na balada. Virava o sábado para o domingo, ainda faltava tempo, domingo para segunda. Ia trabalhar sem dormir, porque ficava na balada. Agora na igreja, 9-1, hein? 9-1, hein? Não, mas aí nós somos a galera que quer viver o sobrenatural. Não tem energia. Quer ficar no conforto? Liga o ar. Ligou o ar, Zé? Ligou o ar aí? Beleza, isso, confortável. Tá meio calor, bispo. Então, querido, presta atenção. Quando ficar desconfortável, Deus está passando, aí você tem que perceber. Sai desse sofá, desgruda desse sofá, larga essa pipoca. Porque Deus quer fazer coisa sobrenatural na minha e na tua vida. Dá um pulo, com energia. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga para ele: eu não sei você, mas eu estou com energia. Quem quer viver o sobrenatural está enérgico. Quem quer viver o sobrenatural está ligado no 220. O cara esperou 24 anos, você acha que ele vai perder? Porque talvez você esperou até hoje, e Deus está dizendo: hoje aqui, eu estou passando aqui, então energia. Energia. Eu não posso sair da minha casa, vir no culto como esse e não ter energia. Porque pode ser esse o dia. Eu estou esperando, então pode ser esse o dia. E se é esse o dia, eu vou fazer tudo com energia, eu vou fazer com vigor, eu vou fazer com excelência. Vou fazer mais do que eu deveria fazer, mais do que eu falo. Porque assim a minha casa, eu vou viver a minha casa, não é só a casa, as 4 paredes. A minha casa sou eu, você vai viver o sobrenatural. Porque Deus prometeu para você e para mim o sobrenatural, e nós viveremos. Você entende isso? Vamos ficar de pé? Sabe o que eu acho tremendo? É que Deus falou, Abraão falou assim: é o seguinte. O que Abraão pediu? Falou assim: vocês querem uma água? E ele pediu algo também que é muito importante. O que? Quero lavar seu pé. Ele pediu ou não? Pediu. Quero lavar os seus pés. Olha para o irmão que está do teu lado, pergunta para ele aí, Agora é só para os corajosos, hein? Posso lavar seu pé? Talvez alguns vão falar não, que tem chulé, mas só que Jesus falou: se eu não lavar teu pé, você não tem parte comigo. Lavar pés é humildade. Lavar pés é se preocupar com o outro. Olhe para o irmão que está do teu lado e diga para ele: eu me preocupo com você. Não, fale para pelo menos 2 ou 3, eu me preocupo com você. É verdade, sim ou não? Você está falando do coração? Ei, presta atenção. Eu quero terminar, mas põe para mim aqui, coloque o versículo 3 para mim, por favor. Gênesis 8:3. E disse o Senhor:
Teu servo vai, segue. Vou pedir que traga um pouco de água. Vamos lavar o pé e vocês descansam, vai. Trarei um pouco de comida. Vai trazendo, vai. Depois poderão seguir. Vai. Abraão correu para a tenda de quem? Sara tinha tenda, sim ou não? Tinha. Sara tinha tenda. Coloque o versículo 9. Então perguntaram. Ei, quem está comigo diga amém. Está rolando tudo isso que está rolando, que nós falamos aqui, sim ou não? Tá, e Sara está onde? Está participando? Não. Porque talvez Deus está falando com você aqui nessa noite, e tem pessoas que não estão participando. Pessoas que você quer que participem desse banquete, dessa presença, mas elas não estão ainda. Mas Deus quer. A pergunta que não quer calar: então perguntaram: aonde está Sara? Vem para mim. Deus não sabia onde Sara estava? Sabia. Mas o que Deus está querendo aqui? Quer que Abraão entenda que ele se importa com aqueles que são teus. Deus sabia onde Sara estava, todo o tempo, tudo isso acontecendo, rolando, tudo preparado, com excelência, com sacrifício, Abraão correndo para lá e para cá para fazer, e Sara na tenda sem participar. E quantas vezes a gente está vivendo tudo aquilo que Deus está fazendo, contemplando, vivendo o relacionamento, a intimidade, só que tem pessoas da sua família, pessoas que você ama, e que não estão participando nem fazendo parte dessa relação, dessa intimidade. E Deus está perguntando: onde é que eles estão? Ah, Senhor, Deus sabe. Porque não é essa a questão onde Sara está. A questão é que Deus queria que Abraão soubesse que ele se preocupa. Porque às vezes a gente está num lugar como esse e a gente acha que Deus não se preocupa com os nossos que não estão aqui. E Ele se preocupa sim. Esse banquete poderia acabar, poderia terminar e nada disso acontecer, mas aconteceu. Abraão está feliz na mesa? Tá. Está contente? Está vivendo um sobrenatural? Face a face com Deus? Tá, mas está faltando alguma coisa. Talvez esteja faltando alguma coisa na tua vida. Então eu quero que você, se a sua família está aí perto, junte aí. Mas eu quero que você também traga a existência. Agora eu vou orar 3 minutos com você. Mas eu quero que você traga essa pessoa para perto de você aí, né? Bispo, ela não está aqui, claro que não, mas você vai trazer no Espírito, porque nós vamos orar por ela. Você vai apresentar essa pessoa aí, tá? Sabe por quê? Porque Deus está falando aqui ao meu coração e eu quero compartilhar com você essa profecia. Ninguém da sua casa vai ficar de fora daquilo que você vai viver com Deus. Você vai viver o sobrenatural e ninguém da sua casa vai ficar de fora do sobrenatural que Deus preparou para você. Escute, é o seguinte, cadê Sara? Sabe por quê? Porque daqui a 1 ano, diga comigo, 1 ano. Olha lá o versículo 10. Certamente daqui a 1 ano vai acontecer. Sabe, eu olho para a Bíblia, eu vejo a Bíblia e raramente, ó, um deles disse. Raramente Deus dá data. Sabe por quê? Porque quando Deus dá data, Ele se compromete com o tempo. E Ele é Senhor do tempo. E Deus está dizendo aqui para você. Hoje que dia que é? 12 de outubro. Deus está dizendo, 12 de outubro de 2026. Você e a sua família vão estar na presença. 12 de outubro de 2026. Você está morando de favor? 12 de outubro de
2026, você vai viver a promessa da casa. Você está desempregado? 12 de outubro de 2026, não é estar empregado não, você vai estar nos cargos de elite, você vai estar por cabeça e não por cauda. A enfermidade está batendo na sua porta. 12 de outubro de 2026, você vai ter tanta saúde, mas tanta saúde, que vai esbanjar. Está endividado? 12 de outubro de 2026, você vai ter para emprestar e não pedir emprestado. Creia nessa promessa. Os olhos aí no teu lugar. Eu quero orar pela sua família. E traga, chama a existência quem não está aqui, porque ele vai ser tocado aonde estiver. Eu creio, irmão. Eu creio. Senhor, nós queremos orar agora e interceder pelas nossas famílias. Eu quero viver o sobrenatural. Eu e a minha casa viveremos o sobrenatural. Deus Todo-Poderoso que está nesse lugar, toca agora na vida desse homem e dessa mulher. Olha essa família que ora junto aí, olha esse casal que intercede, Senhor, pelos familiares. Eu peço agora, Deus, em nome de Jesus, rompe essas paredes aqui. Eu lanço uma palavra que vai de encontro à casa desse homem, vai de encontro à família dessa mulher, esse moço, essa moça, o pai, a mãe, o irmão, o tio, a tia, a avó, o vô. Vai agora, Senhor, alcança agora, e que todo jugo seja quebrado, todo impedimento seja agora paralisado. Eu não posso aceitar estar na presença e os meus estarem de fora. Eu não vou desfrutar daquilo que Deus tem para mim sozinho, não. A minha família vai viver, a minha casa vai viver, o sobrenatural vai agir em favor da minha casa. A minha casa vai ser casa de milagre. A minha casa vai ser casa de milagre. Oh, aleluia, aleluia. A minha casa vai ser casa de milagre. Vai ser casa de milagre. A sua casa, diga, a minha casa, vai ser casa de milagre. Eu creio. Senhor, eu quero consagrar essa ceia. Eu quero abençoar esses pães e esses cálices, Pai, para que a tua igreja participe